Olá, vamos ver ligações covalentes. Oi? Ligação covalente, então. O que nós vimos até agora? Ligações entre dois ou mais átomos, né? E a forma como eles se unem para formar uma substância. Então, como pode ser? Primeiro nós temos lá as ligações iônicas. O que são as ligações iônicas? São quando eu tenho um ar, por exemplo, e tenho aqui o Na, que tem um elétron na última camada, e o cloro, sódio, cloro, que tem 7. Então, o que acontece? Acontece que o sódio dá um elétron para o cloro, e o sódio fica mais 1. E o cloro que recebeu um elétron fica menos 1. Então, aqui eu tenho dois íons monovalentes, uma valência, um positivo, cátion, e um negativo, ânion. Então, eles vão se unir, NaCl. E essa união se dá exatamente pelas cargas de sinal contrário. Essa união é uma união devido a uma força eletrostática. Então, uma força elétrica existindo entre as cargas desses dois íons, o cátion e o ânion. Forma, então, uma ligação iônica. Isto nós vimos. Muito bem. Agora vamos ver quando não há essa transferência de elétron, que é a característica fundamental da ligação iônica, a transferência de elétron. Então, aqui nós tínhamos a ligação entre um metal, na ligação iônica, e um não metal. Pode se chamar também ametal. Então, vamos colocar ametal. Muito bem. Aí, então, temos uma ligação iônica. Agora, nós vamos ver o seguinte caso. Isso aqui nós já vimos, já tem exemplo. Vamos ver um outro caso aqui. O que nós vamos ver? Vamos ver, então, primeiro caso. Aqueles átomos bivalentes, diatômicos. Desculpa, falei bivalentes, não. Diatômicos. O que são diatômicos? São elementos diatômicos que não existem na natureza um único átomo. Eles têm naturalmente um par de átomos. Então, são os gases, principalmente esses que vão ter reação, além de outros, mas gases principais: hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro e podemos falar também o brom. Então, mais os gases nobres. Então, todos eles são representados numa reação dessa forma. Um doisinho embaixo quer dizer que eles são dois, eles existem deste formato. Tá? Então, eles são diatômicos. Toda vez que eu tiver um hidrogênio, eu vou ter, assim, dois átomos de hidrogênio. Ah, mas como que eu tenho H2O? Mas aí eu tenho um oxigênio está ligado a outro. Já vamos ver esses casos. Muito bem, então tenho aí os elementos diatômicos. Então vamos pegar um deles. Vamos pegar o oxigênio aqui. Vamos pegar a tabelinha periódica na mão aí e vamos ver o oxigênio. Bom, pela regra do octeto, regra do octeto é uma tendência que os elementos têm a estabilidade, ficar estáveis, pouco reativos. Então, o que é essa regra? Eles tendem a ficar com a última camada
8 elétrons na última camada. Então, se eles têm 5, 6 ou 7, eles tendem a capturar elétrons, capturam o suficiente para formar 8 na última camada. E se eles têm 1, 2 ou 3, eles tendem a liberar, doar esses elétrons. Então, isso é a regra do octeto. Então, vamos pegar o oxigênio. Oxigênio. Vamos lá na tabela periódica, vamos ver que o oxigênio, vamos fazer a configuração do oxigênio. Oxigênio, ele tem o número atômico número 8. O que é número atômico mesmo? O número de prótons que ele tem, que identifica o elemento, oxigênio, 8. E esses 8 estão distribuídos da seguinte maneira. Do lado você tem a distribuição desses elétrons por camada, ou nível. Então, se ele tem 8 prótons, no seu estado neutro ele tem 8 elétrons. E eles ficam dessa maneira. 2 na primeira camada, 6 na segunda. Então ele tem 6 na segunda camada. Se ele tem 6 na segunda, ele tende a capturar 2 elétrons. Então vamos fazer uma outra representação aqui, desta maneira assim. Aqui eu tenho o oxigênio. E essas bolinhas aqui seriam, esses pontos seriam os seus elétrons. Muito bem. Ele tem 6 na última camada. Só estou fazendo a camada que interessa, é a camada que se liga, chamada camada de valência. Muito bem. E agora eu vou colocar outro oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Como eles vão se ligar? Cada um tem 6 elétrons. Algum vai doar elétron para o outro? Não. Eles vão compartilhar elétrons suficientes para que cada um fique com 8. Como compartilhar? O elétron fica pertencendo aos dois. Eles criam um orbital comum, um subnível, um orbital comum, que aqueles elétrons ficam orbitando desse orbital comum. Então vamos ver como ficaria. Nessa representação, eu posso dizer que eles vão alinhar da seguinte maneira. Este primeiro vai fazer algo assim. E o segundo vai fazer do mesmo formato. Muito bem. Esses elétrons que estão no meio são as suas ligações, é o chamado orbital comum. Então, aqui no meio, o que eu tenho? Elétrons compartilhados. Aqui e aqui. Então, esses elétrons, 4 elétrons ali, pertencem aos 2 átomos de oxigênio ao mesmo tempo. Aí ele forma uma molécula de oxigênio O2. Então a representação pode ser deste formato aqui. Este oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 4 elétrons exclusivos deles e 4 elétrons compartilhados. Mesma coisa acontece aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 elétrons exclusivos e 4 elétrons compartilhados. Que pode ser representado de outra forma, assim também. Aí tem uma ligação de oxigênio. Então tem a ligação de oxigênio, formando O2, uma molécula de oxigênio. Certo? Muito bem. Vamos ver mais um exemplo, outro elemento. Agora vamos pegar o flúor. Então vamos ver lá, flúor, tabela periódica, coluna 17. Vamos ver o flúor aqui. O que tem o flúor? Flúor
Fe, ele tem 7 prótons, quer dizer que ele tem 7 elétrons, seu número atômico é 7, ele tem 7 elétrons dispostos da seguinte maneira: 2 na primeira camada, 5 na segunda camada. E daí? E daí nós vamos ter agora 5 elétrons na camada de valência. Desculpe, fiz um pequeno erro aqui, deixa eu corrigir. Corrigindo. Assim. Voltando então, o flúor, revela, o flúor tem 9 o quê? 9 prótons. Então ele tem 9 elétrons, seu estado neutro. 2 elétrons na primeira e agora sim, 7 na outra camada. A camada mais externa tem 7 elétrons e é a sua camada de valência. Então vamos fazer um flúor aqui com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer outro flúor, são gases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Muito bem, aí já está pronto a configuração de uma molécula de flúor. Aqui está a sua ligação, que pode ser representada assim. Pronto, flúor ligado ao flúor. Eles vão compartilhar 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 exclusivos e 2 compartilhados. Muito bem. Mesma coisa o outro, pode ser representado deste formato ou neste formato. Vamos ver mais um exemplo. Então, vamos ver agora um exemplo onde nós vamos pegar, vimos até agora moléculas do mesmo elemento. Então, substâncias simples, né? Só um elemento. Vamos ver agora uma substância composta. Vamos pegar o enxofre e o oxigênio. Eu coloquei o enxofre aqui, tem 16 número atômico, então aqui estão seus 16 elétrons, sua camada de valência tem 6. Então vou colocar o enxofre só com a sua camada de valência. E vamos colocar o oxigênio, vamos fazer um óxido de enxofre. Assim, 6 também. O que vai ocorrer aqui? Exatamente o mesmo. Eles são do mesmo grupo, ou seja, da mesma família, da mesma coluna, tem 6 elétrons na última camada. E essa é a característica de ser da mesma família. Muito bem, então eles vão emparelhar da seguinte maneira. Enxofre vai ter desta maneira 2 emparelhados, com 2 emparelhados do oxigênio. E aí estão completos, feito a regra está aqui, ó. Olha o enxofre, só o enxofre. Tem isso aqui, os seus 8 elétrons. E olha o oxigênio, tem isso aqui, os seus 8 elétrons. 4 elétrons são compartilhados, então eles têm 2 ligações entre eles. Assim. Pode ser representado assim também. Então aí, uma ligação covalente de 2 átomos distintos.